faz. Tô nervosa. Pessoal, assim, vamos desligar os áudios, assim, só para dar... Correto. Boa tarde. Então, a minha pesquisa, né, meu TCC foi apresentado em 2018, no finalzinho. Foi fruto de uma pesquisa de 2 ciclos do PIBIC, né, então, até relendo, até quando eu entrei, falei com o César e com Vanessa, eu disse, gente, desculpa pela quantidade nesse sentido que eu escrevi. Até a professora, acho que deve lembrar, foi algo que a banca ressaltou, falou, ela tira um monte nesse sentido, tá muito repetitivo e tal. Eu tirei um bocado, mas ainda ficou um monte, mas enfim. Eu acho que todo mundo que olha para uma pesquisa que fez no passado sempre pensa como poderia melhorar, né? E agora, relendo alguns livros, né, porque eu estou tentando aí estruturar um projeto, aí eu comecei as leituras, e aí eu fico pensando como eu poderia ter melhorado minha pesquisa, mas enfim, eu sempre ouvi isso também na UFAL, que se a gente fica só melhorando, a gente nunca termina, vai ficar sempre preso naquela pesquisa e não dá início a outras. Essa pesquisa eu fiz junto com o PIBIC, junto com o César, o Lídio e o Marne, então a gente foi muito parceiro nesses dois. O César, né, ficou um ciclo com a gente, no outro ciclo, acho que ele já estava no mestrado, aí ele não pôde, né, dar continuidade, mas a gente foi muito parceiro nesse período, a gente dividia a fonte, tinha momentos que a gente estava online, e a gente começava a pesquisar bastante na hemeroteca e ia trocar a fonte, Lídia, essa é boa para você, o Lídio mandava para mim, e assim a gente ia trocando informações. Então, assim, eu tenho uma lembrança afetiva mesmo muito boa desse período. E essa atividade de pesquisa também me ajudou muito, assim, a fazer história mesmo, sabe? Porque uma coisa é a gente aprender, ler lá na faculdade as teorias e tal, mas, assim, até antes do PIBIC eu não tinha noção, tipo, você tem que escrever uma pesquisa. Eu acho que ia ficar paralisada, sabe? Se não fosse o PIBIC fazendo aos poucos as leituras lá, junto com todo mundo, eu acho que eu ficaria perdida. Então, foi muito importante para aprender a escrita da história. Bom, aí, no caso, o PIBIC, cada um ficou com subtemas dentro do tema do ultramontanismo. O Lídio já apresentou dele aqui, né? Acho que, não sei se o do César já foi apresentado. Mas nós ficamos de investigar a questão do ultramontanismo aqui em Alagoas, que, a nível de Brasil, acho que essa pesquisa ela já está bem mais adiantada em outros estados, em outras regiões, e aqui a gente não encontrou, né, assim, bibliografia específica para Alagoas. Então, a nossa pesquisa era delimitar essa temática no nosso território, e a mim coube ficar com a parte das irmandades, né, porque eu já tinha demonstrado interesse em pesquisar irmandades. Eu lembro que foi no período da faculdade, eu comecei a mexer no Google, a professora Irineia, eu já era aluna dela, ela tinha indicado a hemeroteca, e aí eu comecei a mexer na hemeroteca e comecei a ver umas referências, e eu achei muito massa, assim, as irmandades. Inclusive, até a fonte que eu vi falava de um ataque a um homem negro na porta da igreja, na porta da irmandade, o pessoal começou a jogar limão nele. Uma fonte de jornal, eu nem lembro o período, assim, eu fiquei, nossa, que massa, vou investigar isso, né, vou pesquisar isso. E aí a professora falou, olha, você pode investigar a questão do ultramontanismo dentro das irmandades, e assim se deu, né. Primeiro, não foi tão simples, porque a investigação, acho que eu tentei direcionar para um aspecto mais popular do catolicismo. Então, para o período, né, as fontes que eu trabalhei, elas não são de populares, né, é de uma elite intelectual, as pessoas que estão divulgando, escrevendo jornais, mas, de qualquer forma, foi possível, né, dentro de certos limites, ter notícias desses grupos sob a ótica dos intelectuais, no caso, né. E aí eu fiz a divisão, eu vou fazer uma rápida apresentação, gente, eu não vou ficar explicando tudo, vai ser bem rápido, mas eu dividi em 3 capítulos, né? O primeiro, eu falei mais sobre as irmandades religiosas e fui delimitando em subtópicos. No caso, eu me preocupei primeiro no primeiro tópico, em abordar elas em Portugal, né? Porque as irmandades aqui, elas não são... elas não nascem aqui, né? Elas são consequências já de uma implementação ibérica, portuguesa.
Então, pensando nisso, eu abordei um pouco, né, sobre essa questão do branco e do preto lá, como é que se deu essa divisão, porque antes era tudo junto, né, na Irmandade do Rosário, que inclusive é uma irmandade que aqui no Brasil, ela é amplamente conhecida por ser uma irmandade de pretos, né, e lá em Portugal, antes era todo mundo junto, e eu achei massa quando eu vi o trabalho que abordava essa divisão, né, ela se separa a partir do momento em que há um questionamento, não é nem um questionamento, mas uma tentativa de libertar alguns escravizados. Então, a partir desse momento, essa ala branca da Irmandade opta pela separação aí e começa a segregar. Depois eu abordei as Irmandades no Brasil, trabalhei algumas obras historiográficas específicas, abordei Recife, Minas Gerais, no Sul, né, fui trabalhando por região para chamar esses aspectos, sempre destacando o fato da associação, né, da questão da caridade, né, que elas praticavam, que é uma caridade, eu me preocupei em destacar, assim, é uma caridade que não toca na estrutura, né? É aquela visão de que existem diferenças, mas que a pessoa que está mais embaixo, né, nessa pirâmide social, ela tem que ser ajudada, né? É um ato de fé, de amor cristão, e jamais, assim, um desafio à ordem que está estabelecida. Bom, aí eu faço esse apanhadão no Brasil, depois eu venho para Alagoas, né? Eu trabalho com algumas obras, professor Álvaro Queiroz, o Hernani Mero, trabalhei também com historiografia da Lívia, né? Também que foi orientando da professora Irineia, né? Ela teve um TCC muito bom sobre as Irmandades Negras aqui em Maceió. Bom, então, esse é o primeiro capítulo. Basicamente, eu tento mostrar a dinâmica, né? Qual a função dessas irmandades. Na segunda, eu abordo o conflito, né? Que é a reforma ultramontana. Divido também em 3 subtópicos. No primeiro, eu falo da reforma como a reação da igreja, as filosofias que eram contrárias, né? Que estavam se levantando naquele momento contra. Então, liberalismo, né, são a própria maçonaria, que já estava fazendo frente à igreja, principalmente na imprensa, enfim, tudo, né, tudo que estava aparecendo, comunismo, socialismo, que apesar de não ser tão forte aqui em Alagoas, você já tinha jornais debatendo essas ideias, quer dizer, não era forte na realidade, né, isso é só no século XX, bem mais para frente. No segundo capítulo, eu abordo o conceito, né, o conceito que eu estou trabalhando, porque romanização é um termo muito comum, mas assim, muito comum que a gente acha em trabalhos, mas aí eu li o trabalho do Ítalo Santiroque, e ele fala que esse termo evocaria um caráter unilateral da reforma, como se somente esse evento viesse só de Roma, e não, né, ele fala que existe também uma contrapartida da população, né, local. Então, por esses motivos, eu não abordo romanização dentro da pesquisa, ou reforma católica ou ultramontanismo. Abordo um dos dois, porque eles dão mais um dinamismo maior para o termo. E no terceiro tópico, eu falo sobre a questão religiosa, o impacto em Alagoas, uma vez que esse evento impactou diretamente, porque o bispo que era aqui da região, né, que era o bispo de Olinda, o Dom Vital, acabou sendo preso por proibir a entrada de maçons nas irmandades, e aí dá para a gente ver um pouco a influência da maçonaria nesse contexto, né, porque as irmandades se recusaram a obedecer, a expulsar os maçons, porque, na realidade, isso é uma ordem que vem de Roma, né, então o bispo, ele se recusa, quer dizer, o bispo, ele cumpre, né, a ordem de Roma, só que essa ordem não é autorizada pelo imperador, né, e pela questão do padroado régio, só poderia ser expulso se o imperador autorizasse. Então, isso acaba gerando um processo contra ele e contra o bispo do Pará, os dois acabam sendo presos. Então, eu já começo aí, né, no finalzinho desse segundo capítulo, a abordar um debate mais via imprensa, né, porque como Alagoas, né, o território de Alagoas estava no conflito, isso acabou também aparecendo. E no terceiro capítulo, que eu acho que ele é o que eu mais trabalhei nesses 2 anos de PIBIC, que é quando eu toco nesse aspecto do combate ao ultramontano, às festas, aos costumes populares, né? Porque eu falo que ela ocorreu em dois vieses, o embate, né, ultramontano. Primeiro, no combate à maçonaria dentro das irmandades, e o segundo, no combate a essas devoções populares. Então, foi dentro desses 2 anos, esse capítulo foi o que eu mais trabalhei mesmo. No primeiro
eu falo sobre os efeitos, abordo a questão dos maçons, da expulsão dos maçons, o quanto isso gera uma polêmica, né? Porque os maçons, nos jornais, eles criticam as irmandades ou os padres que se recusam a enterrar, a casar, sob a alegação de que essas pessoas seriam maçons. Então, a crítica dos maçons é a seguinte: olha, você fez tudo esse tempo inteiro, mas só agora que a pessoa morreu que virou maçom, e quando estava vivo você estava recebendo dinheiro. Então, isso aparece na imprensa, né? É uma crítica contundente aí dos maçons. E o último tópico eu falo sobre as devoções sincréticas, né? E então eu começo a abordar como essas expressões populares, como os batuques, né? Como as festas religiosas estavam aparecendo nos jornais sendo criticadas. Então, como eu falei, né, a gente está falando de elite intelectual. Então, para essa elite, inclusive os jornais maçons também, né, tem menções de que esses costumes, eles não são verdadeiramente cristãos. Então, nesse sentido, apesar de, eu acho que é algo muito importante, apesar de serem opostos, o tramontanismo e, né, os maçons aí representando um catolicismo mais regalista, ambos criticavam esse caráter popular nessas festas, né, os batuques, enfim, essas desordens, entre aspas, que os jornais criticavam. Então, ambos se juntavam para criticar o caráter mais popular das festas. E aí, no último tópico, né, que eu acho que é onde está o cerne da minha conclusão, que eu abordo a questão desse catolicismo popular, né? Eu começo a pensar sobre ele como uma possibilidade, como uma expressão de resposta a essa tentativa de romanização. E eu uso esse termo aí propositalmente, apesar de eu ter dito que eu não optei por ele, porque eu acredito assim, não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas a romanização, né, esse caráter unilateral da reforma, ela foi sim pretendida pela igreja, né? Eu defendo isso. E ele só não acontece a romanização, acontece uma reforma porque os populares, eles se colocam nesse processo, não é algo que é aberto, né? Não é algo que é construído em conjunto com os populares, né? Então, eles também se colocam dentro desse debate e, desobedecendo, eles resistem a essa tentativa de interferência romana, no caso, ou de uma elite clerical dentro das igrejas. É basicamente isso, pessoal. Assim, relendo a minha pesquisa, como eu falei, claro que eu melhoraria, assim, enriqueceria mais o debate teórico. Aí eu estou relendo A Morte é uma Festa, eu fico só pensando no meu TCC, ai meu Deus, né? Mas assim, o meu TCC também foi um pouco feito às pressas, apesar de ser um período de 2 anos de pesquisa. Eu até entrei em contato com a professora, porque na época ela estava fazendo pós-doutorado fora daqui, né, de Alagoas, e aí eu precisei dar uma corrida no meu TCC, eu pretendia muito esperar ela chegar, né, voltar. Inclusive, a minha apresentação ela foi feita, a professora estava via Skype. Mas eu acredito que, dentro das possibilidades, eu consegui dar conta do que eu me propus. É isso. Aí, alguém tiver algum questionamento, sugestão, estou atenta, tá? Obrigada. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Parabéns, Hélida. Obrigado por lembrar, Jadson. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento a Hélida? Eu queria comentar. Fala, Vanessa. Então, primeiro que eu fiquei pensando sobre a importância do PIBIC, e assim, a gente está vivendo um momento de ataques e, enfim, a gente sabe que esse ano o pessoal tentou retirar as bolsas dos cursos de humanas, então, assim, eu acho que o TCC da Hélida, ele é um bom exemplo de como faz diferença você ter essa vivência no PIBIC, que é um espaço muito importante para você se desenvolver enquanto pesquisador, porque eu não tive essa experiência e, assim, a gente vê que existe uma maturidade na escrita, existe... enfim, eu acho que a Hélida não vai ter nenhuma dificuldade de entrar no mestrado, nem de desenvolver
a dissertação, porque, enfim, o texto dela está muito bem escrito. Eu fiquei muito interessada nessa parte dos maçons, porque a gente já lê o trabalho do outro pensando no nosso, né? Os maçons, eles foram os sujeitos que fundaram os centros espíritas aqui, então a maioria dos espíritas era maçom, então eu acabei ficando interessada por esse pedaço. Mas é isso, eu queria dar parabéns pelo trabalho da Hélida, que está muito bem escrito, e é isso. Alguém mais? Tem algum... Eu. Quem? Ah, sim, tá, Eu. pode falar. Então, parabéns, Elida, né? Primeiro, parabéns. Vai estudando aí para entrar no mestrado. Isso que você vai. Assim, seu texto está realmente muito bem escrito. Eu, como uma pessoa formada em letras, posso dizer isso, tá? E eu posso dizer também que eu sou a pessoa que lê os textos catando erro ortográfico, porque eu sou esse tipo de psicopata. Então, assim, seu texto está muito bem escrito, tá muito levinho de ler, assim, tipo, o tema é muito legal e não é aquele texto maçante de ler. E muito massa. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque você desenvolve texto, você vai falar sobre o luterano, e você vai também falar sobre os protestantes, a relação católico-protestante, você vai falar que o outro, nesse caso, né, vamos falar da relação do eu e o outro, era o não católico. Não era tipo o protestante, não era tipo o maçom, não era tipo o espírita, era o não católico. Então, tipo, a identidade pelo que eu entendi, a identidade daquela época era construída a partir do ser católico e do não ser católico. Assim, como eu sou protestante e eu tento procurar coisas do protestantismo. Na época que você estudou para trás no Brasil, e realmente é muito difícil, né? Você tentar ver alguma coisa de protestantes entrando no Brasil. Eu acho que a única coisa que eu consegui, que eu achei, foi o texto do Caprichano mesmo, que vai falar um pouco dos calvinistas aqui em Pernambuco. Mas, assim, é bem rápido e eu queria saber realmente essa relação do católico e o protestante, se você viu alguma coisa, né? Porque realmente num TCC não dá para você desenvolver, é impossível, né? E é realmente isso, essa relação da construção da identidade do católico, né? Do ser católico e não ser católico, o outro como não católico, e principalmente focando no protestante, se você viu alguma coisa na época sobre os protestantes, as primeiras igrejas, etc. Bom, Elisa, obrigada. Vanessa, na realidade, né? Obrigada. Eu sempre falo que a minha escrita tem muita contribuição da professora Irineia, né? Então, assim, eu ficava desesperada quando vinha a correção, que eu dizia, meu Deus, e vinha muita correção. A professora Irineia, ela é muito detalhista mesmo, assim. Isso é bom, eu, inclusive, depois que fiz meu TCC, eu comecei a pegar umas manias dela, assim, de escrita, que eu percebia dela, eu comecei a incorporar nas minhas escritas, né? E, enfim, eu acho que com certeza ela enriqueceu muito a minha escrita. E o PIBIC realmente, assim, é um divisor de águas. Para mim, assim, se eu fosse fazer meu TCC sem o PIBIC, assim, teria sido muito mais dolorido, assim. Como eu falei, foi um pouco corrido, então foi um processo que eu sofri um pouco também. Eu sou meio dramática também, né? Então faz parte. Mas, assim, se não fosse PIBIC, teria sido muito mais dolorido. Então, é muito importante a gente defender esses projetos de pesquisa, assim, quando a gente vai lá socializar PIBIC, gente, é cada pesquisa maravilhosa que vem sendo feita, né, infelizmente vem sofrendo ataques, né. Bom, sobre o termo acatólico, então, Crislane, sobre o acatólico, então, eu não entrei muito a fundo nessas questões de outras religiões, né. Esse termo acatólico, ele é uma negação para o católico, né? Jamais, assim, a gente não pode pensar, por exemplo, que o protestante se vê como acatólico, o protestante, ele se vê como protestante, o espírita vai se ver como espírita, né? Eles têm suas identidades, ai, gente, a palavra me fugiu, mas eles se utilizam dessas identidades. Esse termo acatólico, ele é usado pelos católicos, né? Então, eu estou nesse trecho específico do TCC
tentando mostrar como a igreja está elaborando o discurso hegemônico quando existe ela e os outros. E ela não está muito interessada em compreender a divisão desses outros. Para ela é tudo uma coisa só. Temos nós e o resto, né? E eles. Então, ela homogeneiza usando o termo acatólico. Mas, com certeza, o protestante, ele se enxerga como protestante, né? E, enfim, cada um dentro das suas próprias devoções. Sobre o protestantismo especificamente, eu não encontrei. As minhas pesquisas foram mais em relação às notícias referentes ao catolicismo popular. O Jadson aí está bem mais por dentro, né? Já estou vendo ele conversando. O Jadson, com certeza, tem muito mais a contribuir em relação ao protestantismo. Foi só um tópico, né? Porque tem um trecho específico no TCC onde eu abordo bem rápido mesmo. Eu senti, até relendo, que eu dei uma corrida mesmo, né? Para falar sobre protestantes, sobre espíritas, liberais. Então, assim, eu falo correndo porque aquele não era o meu foco, embora hoje, se eu fosse reescrever, eu tivesse feito uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada para dar uma problematização maior para a minha pesquisa. É isso. Alguém tem mais algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? Vamos, minha gente? Gente, eu sabia que a reunião ia ser rápida hoje, agora não imaginava que ia ser. Eu posso falar? Deve. Bem, gente, eu fico muito orgulhosa, né, da Hélida, na verdade, da primeira geração toda do PIBIC, né? A Elídio, a Hélida, o Marne, Cezinha, que realmente, na verdade, acho que foi a minha primeira experiência de PIBIC também. Então, para mim, também tinha sido, naquele momento, algo novo, no sentido de você ter um tipo de projeto, né, que tem que ser construído grande. Eu lembro até que, inclusive, que eu pedi para o César escrever o projeto, não sei se vocês sabiam disso, porque para mim PIBIC era um negócio assim, muito estranho, essa coisa, o professor escreve o projeto, mas eu pensava, mas é para o pessoal esse projeto. Ao mesmo tempo eu insisti um pouco com a temática, porque a gente percebia que era uma temática não explorada, né? Então, de fato, a pesquisa deles, dos quatro, ela é inédita em termos historiográficos em Alagoas, porque você tem, naqueles compêndios grandes, assim, né, o trabalho do Álvaro Queiroz e de outros, que fala do catolicismo, isso é apresentado de maneira muito, talvez, não sei qual bem a palavra, mas é de uma forma pouco problematizada, né, no sentido de pouco discutida num recorte específico. Então, a gente sabia que dava para render bastante coisa, essa pesquisa, de modo geral, com esse grande eixo do ultramontanismo versus regalismo em Alagoas. Então, assim, pensando no trabalho da Hélida, realmente eu fui rever também agora. E é engraçado isso, né? Porque quando a gente está nesse processo de produção, de escrita, aí ela manda, leva o texto, volta o texto. Às vezes demora para a gente ter uma percepção mais do todo do trabalho, né? E aí, revendo, assim, se dá uma alegria, porque você vê que realmente tem toda uma lógica causal, assim, uma lógica de texto, uma lógica de argumentação, um uso da fonte, uma aplicação, uma tentativa de aplicação mesmo dos conceitos da historiografia. Quer dizer, é o que faz com que o trabalho tenha esse caráter realmente científico, né, acadêmico e tal. E tem uma hipótese, né, tem aí a elaboração de uma hipótese a respeito desse impacto do ultramontanismo nas irmandades. E aí, assim, a gente sofre um pouco com a coisa das fontes, a Elida já falou, já explicou, para as irmandades religiosas continua sendo um problema, nós continuamos sem ter fontes suficientes, ou as que existem, elas precisam de um trabalho, assim, que é um trabalho gigante, que é um pouco parecido com o que o Jadson está fazendo lá com a Inquisição, porque são fontes manuscritas, difíceis, que você precisa de leitura, não tem ata de reunião das irmandades, tem um monte de informação que falta, né? E aí eu não sei se Hélida, no futuro, o mestrado ela ainda está
está ainda refletindo se ela vai seguir nas Irmandades, se ela vai buscar outra temática, mas realmente ainda é um desafio. O trabalho dela, o trabalho da Lívia, eles acabam sentindo essa falta ainda, né? Elas fizeram muito com poucas fontes, com as fontes da imprensa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que muito poderia ser feito ainda, né? Enfim, aí eu só queria, depois desses comentários gerais, talvez que a Elida falasse um pouquinho mais da questão aí, então, do ultramontanismo, para a gente identificar bem o que é essa especificidade da hipótese que ela trabalhou, e comentar o que a Crislane disse sobre a coisa do acatólico e desses outros, né? Porque a gente precisa lembrar, como a Elida disse, né? De fato, para a Igreja Católica, eu e os outros, né? Todos os outros são uma negação de mim, né? Então, são os acatólicos, os não católicos. Mas a gente precisa lembrar que o Estado, ele é católico. A hegemonia, ela é plena. A coroa a imperial, né, o governo imperial, ele é católico. Então, em termos de Estado, de legislação, desses meandros todos que perpassam a sociabilidade, em termos de organização institucional, jurídica, é católicos e os não católicos. Então, esse estudo desse período, a gente vai vendo como que o espaço da diversidade, da pluralidade, da luta pela laicidade no Estado, né, aqui no Brasil, ela foi tensa, conflituosa, difícil, e que não se resolveu na separação do Estado e Igreja na República. Não se resolveu. Então, eu acho que esse trabalho ajuda muito a gente a pensar, claro, pensa o presente, né? O quanto que esse status jurídico, talvez eu estou insistindo no termo jurídico, em termos, por conta de pensar essa estruturação da sociedade, da organização da instituição Estado, mas o quanto que ainda hoje ser católico continua tendo um diferencial aí. Tudo bem que a gente está mudando, o processo de hegemonia no Brasil está mudando, isso é perceptível, né? Não necessariamente ser católico, agora é ser cristão evangélico, talvez, né? Em termos de poder também isso tem um impacto. Mas eu acho que essa percepção dessa negação, dessas construções de identidade, eu acho que é uma questão interessante, tá? Aí é isso, só assim, parabéns, é lógico, né, todo, eu queria realmente ter tido o prazer de estar com ela na defesa, felizmente não pude, aí o Elias e a Lídia fizeram às vezes, assim, acompanharam, e eu acompanhei de longe, mas eu fico sempre muito orgulhosa dela, assim, estou esperando o projetinho de mestrado. Mas aí, Elida, se você puder falar um pouquinho mais, então, sobre o tema do ultramontanismo nas Irmandades. Então, sobre o ultramontanismo, né, como eu falei, primeiro de tudo, obrigada, professora, assim, se não fosse você, assim, a professora sabe, assim, o meu sentimento por ela. Tenho a Irineia como uma mestra, assim, real na minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu a vi dando aula, assim, eu me apaixonei, eu fiz, essa mulher tem que me orientar, né, e aí fui atrás, né, enfim, mas é sério, professora. Enfim, sobre o ultramontanismo, eu faço uma breve... Na realidade, eu discuto o artigo, né, que foi levantado pelo Ítalo Santiroque sobre a temporalidade do termo, porque ele significa muita coisa, significa coisas diferentes em momentos diferentes, né? Então, dependendo, ele significa uma localização geográfica, né, porque é ultramontes, né, então está além dos montes, utilizado por franceses, enfim. No século XIX, né, que é o termo que a gente está trabalhando, segundo o Ítalo Santiroque, o ultramontanismo ele vai significar os padres que obedecem ao Papa, né, desprezando, no caso, as autoridades locais. Então, para a gente compreender melhor, assim, de uma forma geral, né, mas para a gente compreender melhor, a gente precisa entender o regalismo também, como uma herança muito importante nesse período. Como existiu o padroado régio, né?
Então, todas as decisões da Igreja Católica, elas só passavam com a autorização do imperador. Então, se ele não autorizasse, não adiantava ao Papa falar. E para alguns padres aquilo soava um absurdo, né? Claro que isso vem de uma educação também, né? Vem de uma formação católica específica, né? Então, a gente tem grupos como os jesuítas, né, que são acusados, inclusive os ultramontanos são muito acusados de serem jesuítas, e tem linhas dentro da Igreja Católica que são contrárias a esse tipo de visão. Aí aqui no Brasil, a gente, como a Igreja ela está integrada, né, ao Estado, nada pode passar sem que o imperador autorize. Então, os padres, eles assumiam funções para além da Igreja, né? Os padres, eles eram funcionários públicos, o imperador que pagava o salário desses padres. Muitos desses padres regalistas também estavam já discutindo a possibilidade de casar, né? De pôr um fim ao celibato, né? Então, esse discurso também, ele pega fogo lá no século XIX. E os padres que estavam alinhados ao Papa, eles se recusavam a obedecer estritamente às ordens do imperador. Então, a gente tem um embate entre esses dois grupos, né? O César, aí, que estudou melhor essas relações entre... dentro do clero mesmo, ele consegue, inclusive, aprofundar melhor. Mas, dentro dessas reformas, o que é que o ultramontanismo pretende, né? Descaracterizar um catolicismo regional. Ele pretende uma igreja mundial que está pautada, que essa igreja mundial, ela é romana, né? Não é uma igreja mundial no mundo das ideias. Então, eles pretendem moldar todas as outras igrejas que existem no mundo segundo os valores romanos. Só que isso assim, na minha visão hoje, impossível, né? Porque existem as especificidades regionais que vão dificultar a implementação desse projeto por completo. Então, aí é que vem a descaracterização, por exemplo, de uma procissão ter tambor, do pessoal enfim, numa forma mais exterior da fé, né? Essas exterioridades, a pompa que as irmandades tinham, por exemplo, né, de fazer festas e aquilo chamar atenção visualmente, né? No áudio também, a questão dos batuques, dos barulhos. Tudo isso, esse ultramontanismo pretendia eliminar, porque não era um catolicismo romano, né? Então, não sendo romano, não serve. Então, é por isso que existe esse ataque. O ultramontanismo também, ele é um movimento de uma elite, né? Dentro da bibliografia, a gente pode ver que o ultramontanismo ele é um movimento de uma elite eclesiástica. Então, a gente tem bispos, arcebispos, que vão estar mais atentos a esse movimento, né? Ele não chega muito nas bases. Então, assim, do que eu me lembro, assim, para debate, seria basicamente isso, essa questão da elite, a eliminação das especificidades regionais, aí, nesse caso, como o catolicismo ele deveria ser moldado ao catolicismo romano, esse ultramontanismo ainda estaria em curso, esse projeto, né, até hoje. Então, seria, né, se a gente vai alargar o conceito, não sei se o melhor conceito hoje seria o ultramontanismo, mas existe ainda hoje uma tentativa em curso, né, de apagar especificidades regionais. Depende também da ala da igreja, né, porque hoje a gente está vendo um papa que se demonstra mais aberto ao diálogo, mas existem alas que não toleram essas diferenças regionais, né, que vem qualquer característica que não é romana, então, como aquilo descaracteriza, eles querem eliminar. Né? Então, existiria ainda uma tentativa dessa uniformização em curso, tá? Acho que é isso, professora. Se você quiser complementar, porque a professora, né, vai saber explicar mais. Não tenho nada para complementar, não. Aí, na verdade, a gente acaba querendo aprofundar mais, assim, especificidades, né? Uhum. Porque existe, assim, só pensando um pouco da Irmandade, gente, porque esse espaço das Irmandades era um espaço que eram os leigos, né? Os leigos que tomavam conta, que construíram, que faziam suas habilidades ali. Então, eles tinham pleno domínio do seu espaço. Quer dizer, lógico que para a Irmandade ser aprovada, ela tinha que ser aprovada
em termos civis e religiosos, quer dizer, o regimento tinha que ser aprovado pelo bispo e depois também pela Assembleia, né, provincial. Mas são eles que tinham a chave da igreja, eles que poderiam contratar o cura, o padre, para realizar os sacramentos, fazer a missa. Então, a igreja era deles. O processo do ultramontanismo, ele vai tomando para si, né? Ele vai retirando a autonomia que os leigos têm de fazer o seu catolicismo sincrético, o seu catolicismo cheio de confluências, né? Étnico-raciais, culturais e tal. Então, assim, é isso mesmo, Alida, ele está super, super bem colocado. Lilian, quer falar agora? Lilian? Sim, oi, tava desligado aqui. Primeiro eu quero parabenizar pela excelente pesquisa, bem escrita, isso já foi comentado, estou apenas ressaltando novamente. E eu queria perguntar, assim, mais ouvir comentários mesmo, porque eu gostei bastante, não tive esse problema de ter dúvidas, ou ter coisas a indicar. Para mim foi um trabalho muito, muito gostosinho de se ler. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a presença das mulheres na Irmandade. Eu vi que você fez você falou a respeito disso, mas eu queria ouvir mais, né, do que tu pesquisou, do que tu pensa a respeito disso. E você comentou a respeito também das festividades sincréticas. Deixa eu ver aqui que eu destaquei uns pontinhos. E se você podia comentar também um pouquinho sobre isso. Claro que é porque me interessa muito, né? Essas questões do sincretismo, as festividades, estou lidando um pouquinho com isso. Queria ouvir um pouquinho de você. Só esses dois elementos, assim. E parabenizar novamente, reforçar a fala de Elisa quando ela fala da importância do PIBIC, né? Eu também fui aluna de PIBIC e fez uma diferença muito grande também, né? O PIBIC. Eu estou no mestrado e ainda me sinto muito, muito perdida. Imagina se eu não tivesse tido acesso a PIBIC, né? E ainda que na época eu tivesse trabalhado com história oral, com entrevistas, mas assim, os direcionamentos que a gente tem numa pesquisa, eles mudam, eles transformam completamente nossa perspectiva de ver um problema, de organizar as leituras e afins. Por isso que a gente tem que estar aí defendendo a pesquisa o tempo todo com muita força. E é isso, eu quero te ouvir mesmo, e parabéns novamente. Não preciso comentar sobre a influência da professora Iriné em nossas vidas, já foi muito ressaltado aqui, a mãe de todos nós, até dos de fora, né? Eu agradeço. É isso. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Oi, César. Ah, sim, lá. Depois de você eu falo. Iriné tá dizendo aqui que vai chorar. A gente sabe que ela não é tão coração mole. É só a gente não ler os textos que ela já vira mãe mesmo. Já quer castigar a gente. Brincadeirinhas à parte. Sim. O que eu ia comentar? Sobre o ultramontanismo. Então, assim, é só pra mim ver se eu realmente entendi. Eu gostei realmente do texto. Vocês estão vendo que eu gostei. Porque eu tava lendo o texto com uma cabeça 2020, Estado laico, né? E quando a Iriné começou a comentar, me veio toda aquela percepção de que, tipo, ela tá trabalhando no século XIX, poxa vida. E, tipo, ainda não tinha caído a ficha pra mim e eu tava lendo com a minha mentalidade de agora, né? Então, o que eu queria perguntar é sobre, no sentido do ultramontanismo ser um movimento elitista, assim, dentro da igreja, que visava, como é que eu posso falar? Que visava uma reforma para apagar, por exemplo, um catolicismo popular. É isso? Porque, pelo que eu percebo, é um movimento de reforma eu compararia hoje com esse novo conservadorismo católico, cristão, protestante que tem hoje, de uma pegada voltar para as origens ou voltar para um catolicismo mais romano, que tem gente hoje em dia que, por exemplo, nega Vaticano II. Então, assim, quer voltar lá para o Concílio de Trento, lá depois da Reforma Protestante. Então, tipo, pelo que eu entendi é isso, eu queria realmente saber se era realmente isso, se era um movimento, assim,
mais ligado às classes médias e classes altas, de pessoas que estavam tentando apagar realmente esse catolicismo popular, esse catolicismo da povaiada mesmo, do povão, que estava ligado muitas vezes a religiões de raiz africana, religiões indígenas, e todo esse sincretismo que muitas vezes as elites tentam apagar em nome de uma fé católica, cristã, branca, europeia, romana. Pronto. Agora é a minha vez, né, de falar. Então, Hélida, eu fiquei muito feliz, né? Assim, o seu TCC já tinha me ajudado na minha dissertação, né? Mas, assim, eu relendo ele, eu fiquei realmente muito feliz, assim, com o avanço, né, relacionado à pesquisa. Como você mesmo frisou, eu participei, né, do primeiro ciclo, inclusive, em tese, foi uma das minhas tristezas não ter continuado com vocês, né, não ter dado continuidade à pesquisa, porque eu senti como se eu tivesse deixado a equipe na mão, né, quando eu fui com... Eu queria muito, assim, ter conseguido dar conta, entendeu? Tipo, do mestrado e do PIBIC ao mesmo tempo, mas só que eu estava ficando muito, muito sobrecarregado, então eu tive que escolher a dissertação. Mas tipo, eu fiquei muito feliz em ver o quanto vocês avançaram, né? Tipo, ver o Lídio, ver Marlene, ver vocês. Então, no caso, realmente, eu vejo vocês como uma contribuição para a área da história eclesiástica de Alagoas, né? Especificamente para a igreja no século XIX. E, tipo, eu acho que o seu terceiro capítulo é o melhor. Até o momento, eu considero ele o melhor. Que, no caso, você começa a trabalhar com as próprias especificidades de Alagoas, né, relacionado à temática. Eu acho que eu e a Lília, a gente mal se conhece, já está tendo uma certa conexões, né, telepática, porque eu senti um pouco a falta de você explorar um pouco melhor esse papel das mulheres, entendeu? Eu acho que foi algo que o professor Elias deve ter tocado na banca, entendeu? Eu não sei assim como é que você vê agora, né, essa situação, né? Eu senti no caso assim você tentar explorar qual era a função da mulher dentro dessas irmandades, dessas confrarias, quais eram os principais polos de atuação dela, entendeu? Eu vejo também, pelo menos foi a impressão que me passou, né, que indiretamente você já deu brechas assim para tentar aprofundar em alguns aspectos, né, apesar das próprias limitações de fontes, né, porque essa questão da limitação de fontes relacionada à Irmandade já foi algo que a Lívia já reclamava para mim, entendeu? E é algo que a gente também, a gente lá no PIBIC, a gente percebia isso, entendeu? Relacionado inclusive, né, eu chego a pensar que alguns silenciamentos relacionados às irmandades que aparecem nos jornais são algo propositais, né, porque quando você começa a olhar outras pesquisas relacionadas à temática, tipo em Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, você encontra a própria variedade de temática, variedade de abordagens, inclusive a Lívia me disse uma vez que eu acho que foi na BHR, ela foi questionada por uma menina que estava pesquisando as irmandades em outro lugar, eu acho que foi em Pernambuco, eu não sei, eu não lembro, que se ela tinha encontrado dentro da pesquisa dela convergências, ou no caso, aproximações relacionadas com a presença, né, de religiões afro, né, ou de diálogos, né, com a religiões afros dentro das irmandades. Ela não soube responder, né, mas ela no caso, ela apontou os próprios indícios, né, ela disse, no caso, a possibilidade, mas a gente não pode ter a certeza, né, porque como você mesmo disse, né, as fontes que a gente utilizou no PIBIC tem mais, uma perspectiva mais, querendo ou não, uma visão mais intelectual sobre as irmandades, essas críticas, né?
Então, fica aí essa pendência mais relacionada a esse silenciamento e essa falta de fontes, né? Eu acho que é, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes, né? No caso, prejudica muito o avanço, né, em determinadas questões, mas, ao mesmo tempo, né, proporciona uma certa ampliação em algumas áreas. Então, eu acho que uma boa pegada para você seria tentar explorar essa questão das relações é, das Irmandades com o catolicismo popular, né, principalmente com festas. Uma dica, talvez, porque eu estou sentindo isso sobre a minha pesquisa relacionada aos protestantes, que quando a gente está procurando lá na hemeroteca algo específico, às vezes não vem. Né? Inclusive, foi até mesmo um conselho que a Vanessa tinha me dado há algum tempo. Que, no caso, a gente pode pesquisar, a gente tem que jogar termos assim semelhantes, né? Termos próximos também. Então, no caso, eu acho que seria interessante você tentar procurar alguma relação com os foguetes. Entendeu? Com os foguetes. Porque, se eu não me engano, tem muita crítica relacionada ao coco, um exemplo. Inclusive, eu encontrei um texto lá de 1883, eu acho que foi do Pedro Nolasco, né, falando relacionado ao coco. Eu não me lembro muito bem qual foi o jornal. E, tipo, há várias críticas relacionadas a esse tipo, né, de mobilização popular. Então, pode ser que haja uma confluência, uma relação com as Irmandades, né? Ou não só com as Irmandades, ou vestígios assim, do próprio catolicismo popular, que pode ser explorado. Né? Também essa relação com o samba, também, né? Que era está muito ligado também à festa de Santos, né? Então, é algo que pode ser também, você pode tentar procurar essa correlação, mas tipo, provavelmente vai ser uma pesquisa de fôlego, né? Você tentar mapear, mas assim, eu vejo a sua capacidade relacionada a isso, então, né? Então, no caso, eu confio, né, que você pode realmente fazer isso. Então, por enquanto, eu acho que só esses apontamentos. Se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, se não, ela pode fazer as considerações relacionadas às argumentações. Sim, professor Fernando, quer falar? Liga o microfone, professor. Professor? Oi, estão ouvindo agora? Estamos. Oi. Pronto, aqui eu realmente não tenho muita nem sorte, nem conhecimento desses recursos, não. Eu reconfigurei, da última vez eu fiquei assistindo às reuniões e nem as mensagens eu estava conseguindo enviar, né? Eu enviei uma ou outra e estava enviando pelo Zap. Mas, em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui, rever todo mundo, muito gostoso, né? Nesse tempo aí de distância e que a gente se mantenha aí ativo, né? Nesse espaço aí de fazer balbúrdia, que continua a ser a universidade, por mais que não queira, né? Essa questão aí das bolsas, que não atingiu apenas o PIBIC, mas também o pessoal da pós-graduação, a professora Irineia aí pode saber, nossos alunos aí estavam preocupadíssimos com os cortes. Existem também outros expedientes aí que eu também não quero nem comentar, dentro da própria universidade, que é a questão da professores de departamento X não pode participar em bancas de outros departamentos, que foi uma orientação que caiu aí do céu, ninguém sabe de quem, alguns departamentos acataram isso. Isso prejudicou, inclusive, o andamento aí do pessoal que está para defender, né? Inclusive bancas aí que já estavam organizadas. Mas o importante é que esse trabalho aí da ELA mostra que nós temos uma possibilidade, né? Através da inteligência, através da criatividade que ela mostra aí, e principalmente dessa pesquisa séria, né? Que a mamãe
né? Irineia aí, como as meninas dizem aí, exige, né, por um lado, essa brincadeira, essa jovialidade, e, ao mesmo tempo, o rigor que é necessário no processo de pesquisa acadêmica. E é também interessante porque é um tema que ele está muito atual dentro dessa discussão da relação entre religiosidade, entre igreja e o próprio poder. E o que tinha sido discutido aí também, esse elemento da maçonaria, né? Esse conflito é interessante, foi colocado, a própria questão da relação dos maçons com a religião não católica, né? Como falou a professora Irineia, essa dicotomia. Se você não é católico, você é o inimigo, você não é aquele que está fora dos princípios da fé e, claro, dos princípios da salvação. E dentro desse elemento aí, ele é interessante porque você tem um elemento muito presente no discurso religioso mais fechado, né, de que se você não está ao lado da salvação, você também está arrastando os outros para a danação. E esse discurso era muito presente, né, justamente dentro desse debate da Igreja Católica com outras religiões. Hoje em dia a gente não leva em conta a paixão que isso levava, como disse inclusive a Hélida, né? Pegar no texto dela, você vê essas discussões, eram discussões que mobilizavam a elite culta, né? E que chegava, através dessas discussões, no meio popular. Né? E como a gente viu já nos outros estudos, inclusive, principalmente através do processo de repressão. Repressão aos folguedos, né? Repressão às danças, às manifestações religiosas. Né? E existe também até uma discussão, ela colocou aqui, essa grande influência da maçonaria, na realidade, essa inter-relação, né, com o espiritismo, com o esoterismo, é uma característica muito presente, e que leva também hoje a uma discussão muito importante do que está acontecendo dentro da maçonaria. Muitas pessoas estão preocupadíssimas porque você tem uma grande ala da maçonaria, ou à direita, o que é completamente contraditório com os princípios pétreos da ordem. Isso daí está levando a brigas imensas dentro da maçonaria, embora a maçonaria ela não seja aquela tranquilidade, né? É mais como diz Nietzsche, né? Você olha por cima a lagoa e por dentro você não percebe os monstros e as ondas terríveis que estão ali acontecendo. E isso é uma característica da própria maçonaria desde que ela nasceu. Conflitos políticos que levaram, inclusive, ela a se moldar como um princípio de ordem libertário, democrático, nas chamadas cláusulas pétreas, que muitas vezes não são levadas em conta. E é essa contradição que a gente vai ver dentro do próprio catolicismo, dentro do próprio protestantismo, dentro, né, em menor medida, mas dentro do próprio espiritismo, que isso hoje, inclusive, está sendo discutido, qual é a posição política do espírita, né, nesse momento. E muitas vezes já se colocou que o espírita ele se coloca dentro de uma situação que ela de um ponto de vista não revolucionário, como um católico tradicional. As coisas existem porque Deus quer, ou porque você está cumprindo uma lei de ordem kármica. Isso era muito presente dentro desse discurso na época, né? E lembrar também que você tinha uma grande quantidade de maçons católicos. Inclusive, você tem uma listagem de padres, né, que eram maçons. Né? E esse foi uma grande parte aí do conflito com Dom Vital, com a ala mais radical da igreja. Né? E, ao mesmo tempo, aquilo que também a professora falou, que a Hélida ela coloca no texto dela, eram atuantes no sentido de manutenção de ordens religiosas, né, de irmandades, e inclusive de dinheiro. Tem até uma brincadeira sobre isso, muito comum, que a gente já falou aqui numa reunião, de um determinado, aqui no interior de Alagoas, de um momento de fechamento político da igreja contra os maçons, e uma festa aqui tradicional, numa determinada cidade aqui, proibiram os maçons de frequentar a igreja, né? E o que acontece? A turma diz, tudo bem, a gente deixa de frequentar, mas a gente não dá mais dinheiro para a festa, né?
e para a quermesse. No instante, o pessoal voltou atrás. Vamos deixar para lá. E isso acontecia muito presente na época. Então, o que eu estou colocando essa discussão de relação de poder, né, que a Hélida coloca muito mais como uma questão de que você percebe a população aparentemente sendo arrastada, mas que temos que ver também que o povo não é besta, o povo tem suas maneiras de reação, na maioria das vezes através do risível, né? Através da brincadeira, através do próprio folguedo, que mistura elementos de crítica social, aquele que é o que está ali no poder, e os próprios bispos, os próprios padres, né, dentro das irmandades. E esse caráter satírico incomodava bastante. E dentro da maçonaria tem também aquele grande problema que se dá o seguinte: como é que a gente vai estudar isso? Né? Porque o material que é guardado, né, ele é de acesso restrito. Só os maçons ou com uma autorização especial, embora agora estejam sendo liberados muitos materiais do Grande Oriente do Brasil, não é? Mas muita coisa também era publicada, a gente discutiu isso, principalmente nessa discussão do Tramontano, né? Que era uma discussão muito presente da igreja, da maçonaria contra a igreja, que fez com que ela trouxesse para que ajudasse, né? A segmentos protestantes, segmentos espíritas, né, esses segmentos esotéricos, que era uma forma de confrontar esse poder que estava concentrado na mão do Papa, né, que é uma coisa que é mal vista pela própria maçonaria, que prega a liberdade religiosa. Então, parabéns para Hélida, parabéns para o pessoal, como eu disse, tem muita coisa para ser feita. E obrigado aí, gente, vamos pelo espaço. Eu acho que aqui, né? Foi? Pronto, Hélida pode fazer as considerações, responder os questionamentos. Bom, obrigada a todo mundo pelos comentários. Então, Lília, sobre as mulheres, eu considero, né, toda vez que a gente escreve um texto, a gente evolui depois do tempo, né? Hoje, eu enxergo muito mais essa problemática do que eu enxergava em 2018. Inclusive, até confesso aqui que eu fiquei muito preocupada com o professor Elias na banca, né? Na época, eu estava estudando com ele e eu admirei também, né? Admiro, inclusive, a maneira dele se colocar, os textos. E aí eu falei assim, eu vou chamar o professor Elias, porque ele com certeza vai ter, as críticas dele serão cirúrgicas e os elogios também. Eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, apesar de eu estar um pouco receosa das considerações dele, né? Mas eu pensei nisso, que ele traria importantes contribuições, porque eu sempre admirei também as leituras do professor Elias, assim, sem palavras. Outro professor que eu admiro muito ali dentro da UFAL. E aí, essa questão das mulheres, eu vou confessar, isso aí vai ficar gravado, mas eu coloquei porque eu pensei nele também. Se o professor Elias vai ler meu texto, e eu sou uma mulher e não vai ter nada sobre mulher. Então, em parte, foi um desencargo de consciência meu, para pelo menos constar a mulher na minha pesquisa. Hoje eu já não faria dessa forma, hoje eu estou assim, muito mais ativa nesse sentido, então estou lendo muito, né? Assim, na época eu já me considerava feminista e tal, mas assim, não estava tão aprofundada como eu estou hoje. Então, assim, hoje eu tenho muitas leituras, então... Inclusive, estou dentro da sala de aula, eu sempre puxo a questão das mulheres. Então, com certeza, se eu fosse escrever uma pesquisa hoje, teria muito, muito mais espaço dedicado às mulheres. O que também, assim, é difícil de detectar, né? Eu estava até conversando com a professora sobre o futuro aí, até ela comentou, né, sobre o projeto. Professora, eu estou trabalhando, daqui a pouco, quando abrir a seleção, eu vou tentar. Mas ainda não escrevi nada, mas estou fazendo leituras e pretendo daqui a pouco montar meu projeto, né? Então, assim, hoje, com certeza, eu exploraria muito mais, né? E tem, como eu falei, Lilia, a dificuldade da fonte, porque eu utilizei jornal. Então, assim, até o meu TCC eu não tinha parado para pesquisar especificamente juízas, por exemplo, dentro da Irmandade, né?
eu utilizei a bibliografia, que a Lívia também colocou, né? Bebi da Lívia, a Lívia já citou outra professora, né? Aí, tranquilo, peguei e coloquei lá e chamei atenção para o... Ai, gente, esqueci o nome do historiador daqui de Alagoas. Mas, enfim, citei o fato dele não mencionar nenhuma mulher nunca, né? Em todas as listagens que ele faz sobre mesas de diretoras de irmandades, ele não cita mulheres, né? E aí eu questiono, né? Eu faço só uma pergunta, né? Se isso seria um silenciamento ou se elas estavam na ativa e ele não considerava importante, né? Não, né? É o Félix, Félix Lima Júnior, isso. Lembrei. E aí, agora depois já, eu fui escrever um artigo, inclusive, para uma disciplina que eu paguei como aluno especial da professora Irineia, né? Eu não aprofundei tanto, né? Eu fiz na correria. Parece que a minha sina, eu vou mudar isso, vou melhorar mais o meu tempo de escrita nos textos, e já fui dar uma pesquisada e vi que sim, que aconteciam eleições e que mulheres eram eleitas dentro das irmandades. O problema é que a gente tem uma historiografia que coloca elas com papel secundário, como se elas estão lá só por enfeite mesmo. Então, ela aparece só para dizer, olha, foi eleita. E sempre está associada à eleição dessas mulheres, né? Das poucas fontes que eu vi, essas eleições estão associadas às festas. Então, elas são eleitas, né? Pelo menos assim, do que eu vi até agora, também não me aprofundei, mas elas são eleitas para tomar conta de festa, e não para cargos de poder dentro da Irmandade, como a juíza, por exemplo, tem a juíza e tem o juiz, mas a juíza toma conta da festa. O juiz, ele decide, inclusive, se alguém pode ou não ser barrado de entrar na Irmandade. Então, a diferença de papéis é muito grande, né? Inclusive, o João José Reis também estava lendo A Morte é uma Festa, eu chamei a atenção, né? Então, sempre que estão citando mulheres, eu estou ficando atenta nessa temática. Então, a gente tem esse lugar comum aí, eu vou dizer, na historiografia do que eu li até agora, de que elas estavam trabalhando, mas que desempenhavam papel secundário, né? É bom a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada aqui, né? E aí, vou tentar ver isso também, estava vendo com a professora, a questão de gênero também, é uma possibilidade, não tem nada definido, mas, assim, sendo possível, para mim seria um prazer trabalhar, assim, como eu falei, eu estou muito focada nessas questões agora, para mim é uma questão crucial, assim, me afirmar, inclusive, e afirmar a necessidade de se discutir a história das mulheres. Deixa eu ver o que você estava comentando, sobre o sincretismo, rapidinho. Ai, que massa, professor. Estou lendo seu comentário sobre a maçonaria. É bom, né? Eu gosto muito de investigar sobre mulheres agora, nessa fase da minha vida. Sobre as atividades sincréticas das irmandades, é justamente por esse papel que não é a igreja que está formando as irmandades, né? Como a professora muito bem destacou e que eu esqueci também de mencionar isso. É uma atividade que é dos leigos, então eles é que estão na ativa. Inclusive tem uma fonte que eu utilizo onde o padre fala, em 1854, eu acho, 1856, que ele não consegue colocar ordem na irmandade, que quando acaba a festa o pessoal fica fazendo algazarra, né? E ninguém obedece ele manda o pessoal parar, né? Na carta ele fala isso, né? Falou, e que o pessoal não queria obedecer. Então, por quê? Porque a atividade das irmandades, ela é dos leigos, ela não parte dessa elite, ela não parte dos clérigos, no caso, ela parte da população. Então, se você tem um padre, e o padre você está sendo pago para rezar a missa na sua igreja, no seu templo, né? É complicado, porque nem todo mundo pode obedecer ele do jeito que ele espera, né? Mesmo o padre tendo um papel importante, né, dentro de uma sociedade onde o catolicismo está presente em todas as esferas, mas nem sempre eles vão ser ouvidos, então eles são pagos, eles são empregados, né? Claro que, assim, não acredito que eles eram destratados por isso, ou o pessoal ficava, você já estou imaginando, né, também, mas tem um tensionamento dessa relação, nem tudo que ele falar vai ser atendido de prontidão pelas pessoas. Então, como as irmandades elas foram usadas, né, pelo poder dominante como a tentativa de
uma tentativa de domesticação, vamos colocar assim, acho que é o melhor termo que eu posso usar, nem sei se é o mais correto, mas elas foram utilizadas como instrumentos para civilizar as pessoas que não eram cristãs, né, ensiná-las dentro dos valores cristãos, principalmente se a gente for pensar nos africanos, né, que vinham para o Brasil. Então, a visão de quem está tentando dominar é essa, né? Mas a visão de quem está ali resistindo para ser dominado é de utilizar desses espaços para expressar a sua fé, a sua religiosidade. Então, a gente vê muitos elementos dentro dessas irmandades. Aí, dentro dos jornais, né, a citação aos pagodes, né, que seriam os batuques. Então, imagina uma procissão passar e o pessoal batucando, né? Isso, na época, para essa elite, né? A gente não pode generalizar, mas para essa elite do jornal específico, isso era um motivo de escândalo, né? O pessoal tá batucando no meio de uma procissão, ou depois de uma festa, né? De uma irmandade, o pessoal fica até tarde fazendo algazarra, tocando pagode, né? Isso aí tem uma professora Irineia, né? Que destacou, isso tem uma ligação com religiosidades africanas também, né? Seria um batuque para orixás, então tem todos esses elementos que estão juntos dentro do cristianismo e que essa elite vê como algo negativo e por isso critica. Então, assim, dentro do que eu pude detectar foi isso. A dúvida eu já esqueci o nome dela. Ela saiu. Mas, eu não anotei aqui. Mas sobre o tramontanismo, sim, seria um movimento para apagar essas especificidades. Então, de fato, né? Inclusive, eu elaboro, eu não sei se eu consegui me fazer entender no TCC, e no PIBIC também eu destaquei isso, né? Esse discurso dessas elites mais alinhadas ao ultramontanismo vai recriar um passado católico que não existia, né? Eu dentro da minha pesquisa, verifico que esse passado não existia. Eles vão meio que falar, eles estão destruindo, né? Eles vão recorrer a esses recursos para dizer que o catolicismo está sendo desrespeitado, como se houvesse um passado de um católico romano, que não existe, né? Na realidade, o ultramontanismo é inverso o movimento. Você tem uma população que, a partir dessa visão tramontana, eles tentam cristianizar dentro do catolicismo romano cada vez mais. Então, é um movimento crescente, mas eles meio que recriam o passado, eles olham, né, estão acabando com o catolicismo. Então, eles, inclusive, se utilizam dessa ferramenta para criar, acho que um passado ilusório, né? Penso eu que um passado ilusório, onde todo mundo era cristão, tudo era certinho nos moldes romanos, e que esses grupos estavam querendo bagunçar aí a fé. Bom, o César falou, né, sobre falar mais das mulheres. Obrigada, César. Vou investir nisso mais. Como eu falei, eu estou vendo aí as possibilidades ainda, estou lendo, está vindo umas ideias, e vou já começar a caçar fonte também, né, porque até agora eu não fiz isso, mas vou começar a caçar, porque, como eu falei, eu pretendo aí tentar a seleção esse ano, né? Ou, no caso, ano que vem, né? Porque esse ano já era. E aí, professor, realmente, essa questão dessas confluências aí, dessas fés, né? Dessas religiosidades, é muito interessante e é até um pouco difícil de separar, dependendo da fonte que a gente utiliza, né? Se a gente está olhando, por exemplo, um jornal católico, essas diferenças elas não vão aparecer, porque, como já foi ressaltado, né, existe o eu e os outros, né? Então, a necessidade é de mais fontes que às vezes não tem, ou, sei lá, estão em algum lugar que a gente ainda não descobriu, mas que é muito importante que a gente continue aí na busca para fortalecer a pesquisa. Eu acho que é isso, pessoal. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, estou à disposição, tá certo? Alguém tem mais considerações para fazer? Se não, a gente pode passar para ela para fazer as considerações finais. Se pronunciem, pessoal. Sim, não, sim ou não. Só para parabenizar a Hélida mesmo, mais uma vez, agradecer pela, como é que posso dizer assim, inspiração, né, para o trabalho. E mais uma vez, parabéns. Certo, então,
Podemos ir para as considerações finais, Hélida. A professora quer falar antes, professora? Não, meu bem, pode falar, porque a minha fala vai ser coisas práticas nossas, coisas burocráticas. Tá certo. Então, primeiro de tudo, agradecer aí pela leitura do texto. Eu estava com muito medo, eu sou uma pessoa um pouco sensível para críticas, mas eu acho que faz parte, né? É importante, fortalece as críticas. Obrigada por todas as dicas, obrigada pelos comentários e, assim, né? Eu destaco assim a minha caminhada. Eu falo isso assim, eu sou uma pessoa bem emotiva, né? Quem leu ali os agradecimentos vê como eu falo bastante, agradecendo a todo mundo e tal. E essa minha passagem pela universidade, assim, foi um divisor de águas, com certeza, pisciana, César. Essa passagem pela universidade foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Eu evolui muito como ser humano, assim, por isso que eu defendo muito a universidade. E eu fico muito feliz, assim, de que apesar de tudo, de todos os problemas, eu consegui falar um pouco sobre as classes populares, porque eu acho importante a gente colocar essa história para frente, porque elas não são tão vistas, né, dentro da história, eles são uma tendência mais recente, então, de qualquer forma, a minha história, né, a minha escrita, ela contribui um pouco para a formação dessa historiografia. E é isso, pessoal, vamos fortalecer aí as redes, sou muito, muito feliz, assim, por estar no LIE, nem sempre eu posso estar junto, né, estou trabalhando, geralmente quando as reuniões são presenciais, mas eu tenho um carinho muito especial pela UFAL, pelo curso de História Nem Se Fala, e por esse grupo, assim, né, demorou. E aí, Lídio, obrigada também, viu, assim, o Lídio Lídio, César, a Marlene não está aqui, mas o nosso grupo foi muito importante mesmo, assim, para a pesquisa, e professora, assim, sem palavras. Obrigada a todo mundo, tá bom? Obrigada a nós, meu anjo. Isso aí. Mais um caminhão ainda, caminho grande ainda pela frente, a gente vai caminhar juntos. Então, pessoal, maravilha de reunião. Cada vez, toda reunião nossa, a gente está, né, eu acho que se fortificando realmente à distância, nos concentrando aí na nossa produção, mostrando o que a gente tem, mostrando a nossa historiografia. Eu não sei o quanto que os nossos vídeos de reunião têm sido acessados, mas eu percebo lá que tem mais visualizações do que nós, né? Do que nós estamos aqui presentes. Então, pode ser que esse material rode um pouco mais. Eu queria só lembrá-los, assim, de duas coisinhas, então, práticas para a gente continuar a nossa atividade. A primeira é em relação à próxima reunião, que, de acordo aqui com nossa programação, então, daqui a 15 dias, no dia 26 de junho, e, se eu não me engano, era Vanessa Elisa? Era a Vanessa que ia apresentar? Ou era... Isso, Vanessa Elisa, muito bem. Vanessa Elisa já vai se preparar na qualificação dela aqui com nós. Ela já tem um capítulo pronto. Então, o que, César? Não sei, tá? Estou falando outra coisa, né? Beleza. Então, Márcia, então fica dia 26, no mesmo horário, Vanessa Elisa. Aí, provavelmente, eu espero, né, que eu continue melhorando de saúde, aí eu vou estar bem, aí eu não retiro aí a responsabilidade dos meninos de coordenar e tudo, mas é lógico que se vocês quiserem também dividir aí as responsas, né, fiquem à vontade. Então, beleza, dia 26 é Vanessa. Alguém quer se dispor para a próxima ou a gente aguarda? Acho que quem está aqui, professor Fernando, se quiser apresentar também trabalho, professor, fica à vontade, viu? Acho que Jadson tinha apresentado presencialmente, Lília apresentou, Lídio apresentou, né, Lídio também, Cezinha também. Então, daqui a pouco a Iriné talvez vai ter que entrar na roda e o professor Fernando também, professor. Beleza. A outra questão, eu não sei se vocês se recordam, mas eu vou até ligar aqui minha câmera para vocês olharem nos meus olhos, não sei que vocês se recordam. Lembra que eu falei de uma ideia da gente fazer um e-book e pedir para vocês pensarem um texto, um capítulo que poderiam incluir? Então, estou aqui publicamente cobrando, ninguém falou nada comigo, ninguém mandou nada. Então, assim, vamos tentar, vocês me mandam
por e-mail, talvez, a proposta, vamos pensar assim, eu não quero botar nada que eu já tenho, quero escrever uma coisa nova. A gente põe prazos, né? Porque, segundo a Edufal, vai abrir o edital de publicações de e-book para temas gerais só em setembro. Agora está aberto os de Covid, né? E aí, em setembro, abriria uma chamada pública para e-books. Eu gostaria muito que a gente pudesse concorrer. E aí, talvez eu devesse fazer um e-mail formal de convite, incluir aí os nossos egressos, né? Pessoal também do mestrado, mas é só para deixar vocês lembrando, porque às vezes muita coisa a gente escapa da cabeça essa informação, tá bom? Deixa eu ver, acho que era só isso, os 2 recados, beleza? Então, pedir também depois, a Vanessa tá gravando, ela me mandar, por favor, a gravação, que aí eu vou disponibilizar lá no nosso YouTube. Tá certo? Aí eu deixo aí vocês encerrando, vou me desligar aqui da câmera e vocês encerram oficialmente. Então, quer falar alguma coisa, Vanessa? Se não... Eu queria só agradecer a confiança da Irineia, porque eu e César, a gente estava com um medinho, assim, de como ia rolar essa reunião, e parabenizar de novo a Élida pelo trabalho. Espero que você desenvolva mesmo esse projeto e que na próxima seleção a vaga é sua, minha filha. Viu? Beijo para todo mundo e obrigada. Então, assim, cumprimentando a Vanessa, quero agradecer a todo mundo que apareceu, porque eu até estava comentando com ela que eu não tinha esperança, né, que eu achava que o pessoal não ia aparecer, mas, assim, a quantidade relativa que apareceu já foi bem significante, né, então primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Élida, né, agradecer a professora, né, pela confiança e até a próxima reunião, né? Falou, meus amores. Beijo, então. E a gente se vê loguinho, viu? Beijão. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo, beijo. Até a próxima. Até, pessoal.